o Figueiredo era uma pessoa extremamente inábil. Ele dizia que se preferia cheiro de cavalo do que cheiro de polvo. Nós, poucos estudantes, fizemos uma manifestação no dia e no momento histórico onde estava mesmo para ocorrer uma mudança política. Porque eles sabiam que o país estava vivendo um momento negro da sua história, que era preciso lutar contra esse movimento, esse momento negro da vida brasileira, que era preciso ter coragem, e eles tiveram tudo isso, e com tudo isso eu aprendi e me tornei uma pessoa diferente. A Novembrada, para mim, começou em 1975, quando meu irmão foi preso e torturado na Operação Barriga Verde. A Novembrada foi uma maneira de a gente se manifestar pela democracia e de revidar esses atos de repressão. O clima na cidade era totalmente hostil à ditadura, porque além dos anos de repressão política, de torturas, assassinatos, estavam começando a serem conhecidos, né, que o povo até, quando houve a tortura e assassinato, não sabia. Em 79, as primeiras pessoas foram presas na Operação Barriga Verde, estavam começando a ser posse de liberdades, né? Alguns exilados voltando com a anistia. Então, o dia da Novembrada, assim, eu me lembro que eu estava em casa, tinha um monte de gente dormindo em casa, a gente tinha tomado umas cervejas antes, na noite anterior e tal. Eu lembro que eu acordei com o barulho dos aviões da comitiva presidencial, aí acordei todo mundo, nós descemos, eu estacionei o carro lá em cima, na Tenente Silveira, nós viemos de lá para cá, eu tenho uma foto até da gente descendo a rua, a gente descendo com as faixas embrulhadas e tal. Chegamos aqui, tinha o aparato básico dedicado a visitas do ditador, mas tinha umas coisas interessantes. Tinha aqui alguns policiais, não era muito, né? Eles foram pegos de surpresa, eles achavam que não ia acontecer nada. Tinha já um bom número de populares, chegou uma escola com criancinhas, com bandeirinhas e tal. Trouxeram, naquela época o Figueiredo, cada cidade que ele ia, tinha uma criancinha para ele beijar e uma velhinha para ele beijar. E a decisão de fazer o protesto contra a visita do general de plantão da Presidência da República, o Figueiredo, foi a decisão de tomar em Assembleia. Um protesto contra a ditadura por liberdades democráticas, com os eixos, além da luta pelas liberdades democráticas, contra a fome, a miséria, a carestia e o desemprego. Carestia que envolvia a inflação, que na época era altíssima. A decisão de fazer o ato novembrado foi público, mas a organização foi reservada, senão não conseguiríamos fazer, porque havia toda a espionagem, né, tentando impedir que nós organizávamos o ato. Então, nós queríamos eleição direta para presidente e fomos protestar contra a ditadura militar. E estava ali no meio da praça uma coisa que já vinha causando um problema terrível, que era a placa que o ministro das Comunicações, chamado Said Farrah, tinha mandado instalar em homenagem ao Floriano Peixoto. A placa em homenagem ao Floriano Peixoto, também outra ideia de Jerico deles, né? Não sei como é que eles têm essas ideias, que é um cara que, como presidente da República, aí, mandou reprimir 250, matar, né? Mandou assassinar 250 pessoas na Ilha da Tomininha, aí no final do século XIX. E até hoje, né, você tem até famílias conservadoras ligadas àquelas pessoas que foram assassinadas. Então, até no meio dos conservadores, potencialmente apoio à ditadura, havia uma insatisfação, né, contra a falta de adequação da homenagem, né? O ditador militar de hoje homenageando o antigo, né? Então, o cara que matou toda a oposição botou o nome dele da cidade. O que ocorreu é que um dia antes dessa manifestação, teve um aumento de 61% dos combustíveis. Isso é um aumento muito grande. E ao distribuir esses panfletos e abrir nossas singelas faixas, né, de protesto, a gente teve um apoio total da população. Tinha todo um clima de receber bem o ditador, lamber o saco do ditador. O Jorge Bornhausen estava preocupadíssimo em receber bem o governador, porque ele queria a Cidersul, ele queria a primeira indústria de base para Santa Catarina, que seria instalada em Imbituba, já tinha terreno comprado, umas coisas assim. E vieram os estudantes. E naquela semana já tinha havido um aumento de 55% na gasolina, de 50% no gás,
30%, 40% de energia elétrica, estava um Deus me acuda a situação econômica. Então, veio essa raça. Organizamos vários grupos, na verdade 15 grupos, para distribuir panfletos e que driblaram a polícia e conseguiram posicionar-se, né, em frente ao Palácio Cruz de Souza para iniciar o protesto. E as palavras de ordem eram aquelas que nós tínhamos combinado, palavras de ordem políticas, e quando se improvisava alguma coisa, né, quando citava o nome do Bornal, o pessoal gritava puxa-saco, Biônico, Figueiredo, o pessoal chamava de cavalo, mas de maneira geral nós tínhamos o controle da manifestação. Tanto que os motoristas de táxi não queriam que a gente se referisse ao aumento da gasolina, iam pedir para nós fazer uma poesia, uma rima sobre a gasolina, a gente elaborava. Tinha velhinha falar, meu filho, fala aí dos aposentados, porque depois que o falecido morreu, eu tô passando fome. A gente gritava, falava uma coisa sobre os aposentados e tal. Menos luxo, mais feijão, mais verbas para educação, nem a baixa ditadura, nem isso estava nas faixas, nem isso foi gritado. Mas acontece que quando o Figueiredo vai na sacada e faz aquele sinal ali, né, aproximando o polegar do indicador com a mão espalmada, no símbolo de OK, que os americanos consideram afirmativo, né? Mas ali o povo não era muito poliglota em inglês e entendeu aquilo como um insulto. Ele fez um movimento assim, ó, ele nem mandou tomar no cu, ele fez que era pouquinha gente. Mas, sabe, os ânimos já estavam quentes, todo mundo se sentiu ofendido. O presidente resolveu sair para a sacada. Chegando lá na sacada, ele ficou muito revoltado, fez um gesto com o dedo assim, dizendo que era uma minoria de pessoas, mas que na verdade ele fez assim para a população, e a população indignada com essa ofensa, que é uma coisa que quem está no cargo de presidente da República não pode fazer, né? Uma ofensa dessa de baixo calão, começou a xingar ele de filho da puta. E lá dentro do Palácio, o Jorge Bornal fala assim, e o povo catarinense sente muito orgulho de Vossa Excelência aqui no Estado. Vira um no meio da massa e grita, mentiroso. Pra filho da puta, pra mandar tomar no cu, você entendeu? Foi 2 minutos. Aí ferveu a boca. Porque os motoristas de táxi estavam indignados com a história da gasolina, o povo estava indignado. Bom, eu vi gente aqui embaixo chamar o Figueiredo de comunista. Seu comunista, filho da puta, porque era um palavrão, né? Ser comunista, sabe? Em plena ditadura. E ele ficou mais revoltado ainda, desceu as escadarias do palácio e resolveu ir bater na população pessoalmente, como era do feitio dele e dos militares, né? Deu aquelas declarações que foram filmadas e saíram na íntegra na televisão. Nesse filme de Paredes, inclusive, o artista lá, o ator, o Lima Duarte, fala mais ou menos exatamente o que o Figueiredo falou ali na hora, né? Admito até a divergência veemente. O que eu não admito é ser ofendido. Por isso, momentaneamente, eu deixei de ser um presidente da República e vim aqui para saber se eles são um povo unido. Povo unido é aquele que está lá. Aquele que está lá. Não é esse pinguinho de gente que está aí, não. Eles têm o direito de ser comunistas e eu até admito conversar com eles. O que eu não admito é que me ofendam. E o senhor gostaria de falar com eles? Eu gostaria de saber por que eles ofenderam a minha mãe. Por quê? A minha mãe não está em pauta. Por que essa baixeza? Por que isso? Se são esses os argumentos que ele tem, vão usar esses argumentos lá na Rússia. Aqui no meu país, não. O Figueiredo, né, mais uma vez, né, mostrando o seu alto grau de inteligência, sua inteligência proverbial, né, atravessa aquela praça e vai na Felipe Schmidt, que ele tinha que no script beijar uma criancinha e receber um diploma dos bajuladores ali no Ponto Chico. Arrancaram a placa, jogaram o palácio adentro, pelas portas do Palácio Cor-de-Rosa, jogaram a placa de volta, sequestraram um ônibus e foram atrás da churrascada que eles estavam fazendo lá em São José, onde ele também teve que sair rápido porque não conseguiu comer o churrasco que estava sendo pago pelo povo lá, né? Para vocês terem uma ideia, como eu falei, o Bornal fez esse churrasco, vocês viram ali, né? Toneladas de carne, né? Milhares de litros de chopp, e a Arena, que estava virando PDS, o Partido da Ditadura, não tinha essa quantidade de militantes. Para receber o chefe, então, ele obrigou os funcionários públicos a comprar convite para ir em homenagem ao Figueiredo, que era, inclusive, ele usando o cargo de presidente da República para fundar o partido que substituiria a Arena, que é o PDS. Estava se formando naquela época junto com a reformulação partidária. Estava claro que
a diretoria do DCE ia ser presa. Isso estava claro, claríssimo, entende? Então, decidiu-se que ninguém ia voltar para casa, ninguém voltou para casa. Dali mesmo a gente saiu para o interior do estado. Segunda-feira pela manhã, né, esse lugar que nós temos aqui, que era a minha casa, foi cercada, né, porque era a casa dos meus pais. Foi cercada e nós fomos presos e o Adolfo e a Liz conseguiram fugir, foram presos eu, a Marise Lípio, Nilton Vasconcelos Júnior, o Mosquito, que é Milton Alexandre. Fui avisado, né, e nós dormimos lá na casa dos amigos aí depois da festa e tal. E fui avisado de que haveria prisões. Aí vim para casa, foi meu erro, devia ter fugido naquele momento. Mas vim para casa pegar as roupas. E quando eu entrei, cercaram aqui. Cercaram tudo, né? Com aqueles tanques de rodinha, aqueles urutu, carro blindado. Aí eu não entrei no apartamento, eu bati na casa da vizinha, que era uma amiga ali no terceiro andar, e lá eu tomei um banho muito longo. E eles ficaram esperando, né? Mas eles viram que eu tinha entrado, né? Tinham vigilância e tal. E tomei um café, né? E telefonei para advogado, né? E a minha ideia era fugir, porque tinha um matagal aqui, né? Na época era a Casa do Barão, aí. Mas realmente era um pouco arriscado, porque a área estava cercada, meu pai estava muito preocupado, né? Que eles atirassem para impedir a fuga. E aí o próprio advogado, o Verequim, também aconselhou que eles estavam prendendo com mandato, provavelmente não iam começar batendo, porque estava dentro de uma mínima de legalidade. Diferente da Operação Barriga Verde, que eles sequestraram a pessoa na rua e já foram batendo, né? Agora haveria condições de dar uma... Então que eu me entregasse. A Liz e o Adolfo fugiram e só se entregaram, acho que 12 dias depois, né? E enquanto isso, a gente foi organizando daí a outra etapa da Novembrada, que foi as manifestações pela libertação dos presos políticos, né? O que, na verdade, garantiu a nós que não fosse torturado foi fundamentalmente a manifestação de quarta-feira, né? Aquela grande manifestação de massa garantiu que eles se comportassem de legalidade, além do que o regime já estava abrindo um pouco. E a dona Josefina Giovanella estava representando as mães e falou para o bispo, né? Perguntou o bispo, o senhor está lembrado de mim? E o bispo falou, a senhora é mãe da Lígia. Mas eu também sou a mãe do Sérgio Giovanella, que foi barbaramente torturado, teve seu crânio fraturado, né? Por sorte não entregou aos seus camaradas e por isso ainda permaneceu com alto respeito, né? Mas eu era mãe desesperada e fui procurar o bispo, não é nem para soltar os meninos, para tirar eles da tortura, tirar eles do pau. E o senhor, você lembra que o senhor me disse? Minha senhora, na época eu pensava diferente, mas agora eu estou aqui, eu mudei, isso que é importante. Mas eu vou lembrar o senhor. O senhor falou que elas eram comunistas e deviam estar apanhando mesmo. Aqui nesse jornal, o momento mais comovente da manifestação ontem, que fez várias pessoas chorarem, foi quando a mãe da estudante Lígia Giovanella, que está sendo procurada pela Polícia Federal com mandato de prisão embasado na Lei de Segurança Nacional, falou ao povo. De sandálias de dedo, a professora do 2º grau em Rio do Sul, Josefina Giovanella, confessou que estava ali porque minha filha sempre dizia, mama, vai lá com a gente. E como ela não está aqui agora, eu estou a representando. E seguiram-se vários chamados que diziam Lígia, Lígia, Lígia. Agora não é igual a 75, porque em 75 eu tive um filho meu sequestrado e torturado e não teve uma voz em Santa Catarina que falou a favor dele. Então seguiu-se uma palavra de ordem. Agora tem, gritava a população. E me contou balançando com o bispo, né? Pegou ele na mão, e o senhor bispo, né? Disse que eles eram comunistas, vinham apanhar. Agora lê isso aqui. E deu um texto para ele ler, um texto radical, que terminava, que falava todas as bandeiras, né? E, por fim, terminava com palavra de ordem, né? Pelo não pagamento da dívida externa, Senhor, atender a nossa prece. Pela reforma agrária radical, com fim no monopólio sob o controle dos trabalhadores, Senhor, atender a nossa prece. Pela absolvição dos 7 estudantes enquadrados na Lei de Segurança Nacional e pela revogação da Lei de Segurança Nacional de toda a legislação fascista e de toda a parada de repressão e espionagem, Senhor, atender a nossa prece. Pelo fim da ditadura, ele falou, baixinho falou, né? E teve ali amigos meus que depois me disseram que nunca rezaram com tanta fé. Como os estudantes que foram presos aqui não estavam sendo torturados, depois de 2 semanas, 1 semana e meia, não sei bem quantos dias depois,
o Adolfo e a Lígia resolveram se entregar, mas como eles estavam sendo procurados pela Polícia Federal e pelo Exército, eles ficaram com medo de se entregar num lugar ermo. E por isso foi combinado de que eles se entregassem dentro da Assembleia Legislativa, para os parlamentares e com toda a imprensa do Estado e do país inteiro, que já, nesse momento, a imprensa do país estava aqui. E os primeiros interrogatórios foram muito assim, enérgicos, né? No entanto, foram assistidos por advogados, diferente da Operação Barriga Verde, em que as pessoas foram torturadas, né? E que supostamente se falou sobre tortura valeu no processo. No nosso caso, não, viu? Não fomos torturados e os interrogatórios foram na frente do advogado. Acontece que a gente saía da penitenciária, eles botavam cada um de nós num camburão, botavam um cara de metralhadora de um lado e outro de metralhadora do outro, na frente um cara com bazuca, outro com um canhão de bomba de gás de efeito moral e o motorista. E botava 160 beira-mar. Naturalmente os outros carros ali estavam na velocidade normal, aí eles freavam, abria aquela sirene, né? E a gente chegava no depoimento meio assim, alterado. Houve tortura psicológica, né? Eles levavam... Eu perguntei para a Lígia, minha irmã, o que aconteceu lá na prisão, como é que eram os interrogatórios. Os interrogatórios eram assim, eles deixavam você 4 horas sentado esperando para ficar ansioso e depois eles queriam saber quem pintou as faixas, quem fez os panfletos, quem distribuiu, quem organizou. E a Lígia disse que quando ela não podia responder quem, ela chorava. Queria que a gente identificasse filmagem, falei que não porque poderia ser uma montagem. Mostrava foto, conhece esse aqui? Não. Conhece esse outro aqui? Não. Esse outro aqui conhece? Não. Até que ele mostrou um cara lá, conhece esse aqui? Não. Falei, tá brincando com a polícia, rapaz? Isso aí é um cara que estudou um catarinense contigo, fez secundário contigo, estudou medicina contigo, como é que tu não conhece? Eu falei, olha, me desculpa, doutor Oliveira, mas eu não sou dedo duro e se eu falar o nome de qualquer pessoa aqui vai ser chamado para depoimento. E aí ele me pegou pelo colarinho, né? Agora, a partir de um protesto que houve na quarta-feira, à tarde, começamos a sempre tratar mais dentro da legalidade e tal, né? O próprio senador Jacho Barreto foi lá e aos berros, né? Exigiu nos ver, né? Ver se nós estávamos intactos, porque o medo era a tortura, que era muito recente o caso da Operação Barriga Verde. De qualquer forma, fomos absolvidos por 3-2, era votação apertada, era um tribunal militar, né, da Lei de Segurança Nacional, com 4 militares de alta patente, generais e coronéis e um juiz togado, né, que certamente votou pela nossa absolvição, pelo comportamento que ele vinha tendo, né. Quando nós estávamos ainda no apartamento do Céu, nós vimos todo o noticiário dos jornais de TV, para a Globo não tinha acontecido nada. Tamanha edição e limpeza e retoque, tudo que tinha acontecido. A única televisão, e cabe aqui fazer uma menção importantíssima, que deu uma matéria correta do panelaço na costeira, de tudo que aconteceu na praça, foi a TV Cultura. A imprensa sempre puxa o saco da burguesia e da elite dominante. Não deveria, não todos os jornalistas, mas os órgãos de imprensa, naquela época a imprensa era censuradíssima, não podia sair absolutamente nada. Quer dizer, o pouco que saía naquela época da ditadura se escrevia nas entrelinhas. Inclusive o Moacir Pereira era âncora da Rede Globo local, não dava uma matéria das manifestações, não saía uma imagem na televisão, como agora com os estudantes aqui do Passe Livre. A polícia desceu o cacete nas crianças no meio da rua, eles não têm vergonha na cara. Polícia se prestar a isso, não saiu uma matéria. Olha que aquelas bandeiras da Novembrada permanecem todas atuais. E permanece inclusive a repressão. Se não feita às vezes diretamente, né? Feita por jagunço, feita por organizações paramilitares que não são reprimidas pela polícia, no sem terra continuam morrendo na sua luta, não foi feita a reforma agrária. Enfim, todas as bandeiras pelas quais nós lutamos, elas permanecem. As 2 protestos aí que envolvem a questão dos ônibus, né? No ano passado, Vitoriosa, e esse ano também Vitorioso, né? Que certamente vai baixar, vai ser revogado o aumento da passagem, é a continuidade, né? E um prolongamento da tradição da Novembrada. Porque não foi derrubada a ditadura, o aparato repressivo permaneceu, a BIM permaneceu montada, a militarização e tecnocratização do Estado não foi eliminada e a política econômica não foi modificada. Eu acho que a Novembrada foi muito legal porque a ditadura não foi embora do poder sem nada. Eles levaram, sabe, uma bela de uma humilhaçãozinha, que muito da boa, muito da necessária,
com marcos, você entendeu? Para deixar claro que eles não prestavam, você entendeu? Porque um presidente da República, abre aspas, quer dizer, um ditador, que desce pra rua para brigar à mão com o povo, esse que dizia que o cheiro do povo não interessava, que eu gostava de cavalo, não vale nada, né? E a história sabe, vai se encarregar de jogar na lama, na merda, esses caras. Mas a democracia vai ser conquistada. Uma democracia não só para os ricos, uma democracia para a juventude, para as massas do povo trabalhador, uma democracia política, liberdade, uma manifestação de expressão, mas também liberdade, democracia econômica, social, cultural, educacional, né? Uma democracia para os pobres, não só uma democracia para os ricos. Isso vai ser conquistado na luta, tenho certeza. Tá bom assim? Obrigado.